Agora vamos à explicação, né, mais pontual sobre a construção do template que foi criado. Então, a divisão que ela foi feita, como que foi trabalhado com o estilo. Né? Então, antes de mais nada, gostaria de colocar para vocês aqui quais as imagens e ícones que existem para o site. Então, vou passar para vocês posteriormente esse código do template, já com o HTML, e também as imagens que foi usada para o site. Né? Então aqui tem uma imagem, aquela do computador, alguns ícones, então ícones para rede social, para e-mail, então ele tem um ícone ali específico que está sendo utilizado no site, ou caso queiram utilizar, como eu falei no vídeo anterior, caso queiram pegar um pacote de ícones, né, dá para você trabalhar com um pacote de ícones, baixar todo ele e depois colocar no seu site, nesses pacotes aqui. Nesse daqui, trabalhei mais com o essencial, existe alguns que não foi utilizado, depois caso queiram colocar, fiquem à vontade. Então aqui a gente tem a divisão no site do, do cabeçalho, então aqui no código eu chamei de navegação, a parte aqui de navegação, né? Então logo, depois a gente vai ver aqui no CSS como é que ele está disposto, os links, né? A ideia é que vocês coloquem links aqui depois para a mesma página, então, colocar uma atividade para vocês criarem páginas dentro desse mesmo estilo de vocês. Temos aqui a divisão de conteúdo, então todo o conteúdo aqui chamei de container, então, toda a parte aqui do corpo da página, né, chamei de container. Temos a primeira divisão aqui que eu coloquei a chamada do nosso site, ou produto, ou serviço, né, que seria nosso título realmente, e uma breve descrição, que aqui pode ser uma frase de efeito, um slogan, né? Posteriormente aqui tem a divisão aqui, através de um outro container. Então, container o que é? Você agrupar vários elementos, né? Ou também outros chamam de caixa. Então, o container aqui ele agrupa alguns elementos. Nesse daqui foi chamado de card. Cada um desse daqui é um card, tá? Então, um card aqui, ele está pegando um ícone do trend, que seria um gráfico, de suporte, né? Esse daqui tem de setup, que seria uma roda dentada, né? E tem um texto embaixo de cada um. Então essa aqui seria uma divisão. Posteriormente aqui ele tem o que seria o nosso grid de texto. Então o texto é a imagem, que seria mais descrição da empresa, do serviço, uma descrição mais completa. O texto maior do site estaria aqui. Aquele veja mais que eu citei antes, poderia vir um link para cá também, para rolar a página direto, né? Ou como eu citei anteriormente, poderia abrir outra página, abrir uma animação, mas para chamar a atenção. Depois eu vou mostrar no CSS uma divisão que eu fiz aqui, ele está meio a meio. E por último, é o rodapé. Então, o rodapé aqui eu trabalhei com uns ícones que eu citei ali na pasta, né? Um ícone aqui de e-mail, do WhatsApp, de localização. Tem o pequeno texto aqui, como se fosse um contato, que poderia ser, né? Pode ser através de formulário, pode ser através de e-mail, como está aqui. Aqui o siga-nos das redes sociais, tem apenas dois ícones, né? Do Instagram e do Facebook, mas a ideia é que vocês coloquem mais aqui. Dá para colocar do Pinterest, dá para colocar, sei lá, de uma outra rede social que vocês desejam, né? Hoje em dia, mais famoso é Instagram e Facebook. Né? Pinterest para imagem, poucos utilizam, mas se procurar também estilos de layout de páginas no Pinterest, vocês vão encontrar bastante, tá? Digamos que é uma rede social, uma mini rede social, trabalhando apenas com imagens.
Aqui é importante quando vocês colocarem, trabalhar com, abrir a rede social da empresa ou do serviço, do produto, né? Colocar aqui a tag de underline blank para abrir em outro, né? Senão ele vai acabar abrindo na mesma página de vocês e depois a pessoa começar a navegar na rede social, a página de vocês se perde, né? Então é importante quando vocês coloquem um link externo que não seja a página de vocês, colocar aqui o underline blank para abrir numa outra aba, tá? Falar um pouquinho agora do CSS que foi montado. Então aqui no final também, se tem na aula anterior, ele tem um pouquinho da responsividade, né? Lembrando que se a gente clicar aqui no F12, eu consigo visualizar um pouco da responsividade. Né? Então aqui eu posso trocar o estilo, como é que ficaria conforme o meu dispositivo. Tá? Então responsividade, que também trabalhar com o tamanho, largura em si. Como eu falei também, dá para ficar alterando aqui os formatos, né, de JavaScript ou HTML, daria para fazer alteração por aqui, somente para testar a visualização. Né? O seu código, nesse caso, não iria modificar, não salva o código em si. O CSS, então, desse template, foi trabalhado aqui um pouco, questão aqui do container, nave container, lembrando que o container eu chamei aqui o corpo todo, né? Nave container aqui eu chamei a parte de cima, onde tem o logo e os links. Margem automática, trabalhando com 80% da largura. Então reparem que ele não está 100% aqui, porque então o logo ele começa com recuo e também os links ele não chega até o final, por isso que ele começa a trabalhar aqui com 80%. A navegação aqui, o tamanho do rodapé, sim, ele está 100%, mas o conteúdo não. Colocou uma altura de 70 pixels, então lembrando o PX aqui como pixel. Um background, utiliza essa cor. Lembrando que se vocês utilizarem aqui o Visual Code, ele já mostra a cor aqui, né? Então, aqui dá para trabalhar no navegador também a cor. Então, os elementos, se eu quiser trabalhar com a cor, é possível trabalhar aqui também. E no Visual Code ele mostra também uma prévia da cor. Né? Ou então tem que trabalhar assim, com salva aqui e dá um F5 na página. Foi trabalhado um pouco também a questão aqui que eu quero mostrar do logo, então eu coloquei o logo à esquerda. Então tem o float, que seria um dimensionamento, o logo foi trabalhado à esquerda. E a imagem em si está com 60%, então ele não está com 100% da imagem se eu fosse abrir ela por fora do site, né? Outras situações, coloquei questão do H1, então se for trabalhar aqui a questão dos títulos, né, ele está com 50 pixels, onde ele tiver como header de parágrafo com 20 pixels, costumo trabalhar com o tamanho de pixels em relação às fontes. Aqui os cards, então aqui ele tem uma divisão que a gente pode trabalhar em porcentagem. Como eu estou trabalhando em 3, eu fiz aqui com 35%. Então, o card aqui, ele está, digamos assim, redimensionando 35%. Aqui você pode ir alterando e trabalhando um pouquinho a dimensão e aqui no site dá para ir mostrando como é que ele fica o tamanho. Tá? Aqui uma curiosidade, né? Como a gente colocou o lorem ipsum, que está em latim, aqui ele pede para traduzir. Então, se quiser colocar aqui para nunca traduzir o latim, ele não fica pedindo isso aí toda hora. Tem outras propriedades aqui que a gente vai trabalhando aos poucos. Então, a questão das colunas, trabalhei aqui 60%, 40%. Lembrando que cada um desse aqui tem a questão no HTML que a gente chamou de classe, né, ou do ID. Então, quando a gente coloca o ID ou a classe, a gente chama cada um aqui
no estilo a gente tem que seguir também essa mesma ideia. Se eu quiser fazer modificação do estilo, eu vou trabalhar aqui. Se eu quiser fazer uma modificação pontual, aí eu posso trabalhar pontualmente aqui, no HTML. Então aqui seria basicamente isso que a gente pode estar trabalhando. Alinhamento, cor, tamanho de fonte ou margem. Então a gente pode ir modificando o CSS de vocês. Então, na próxima aula, eu vou pedir uma atividade em relação a isso aqui, mas daí eu explico melhor na atividade. Mas a ideia é o quê? Vocês trabalhar em cima desse template, vai ser passado para vocês o template, o CSS e os ícones que tem aqui, e vocês trabalhem com imagens, ícones e modificando o estilo do CSS. Se quiserem fazer modificação na questão do layout, né, fique à vontade, até gostaria que fosse assim, mas a ideia é que vocês comecem a trabalhar e naveguem entre os links para manter sempre o padrão da mesma página. Então, hoje, se você entrar num portal de notícias, pode ser que as seções sejam diferentes, mas dentro da mesma seção, dentro do mesmo estilo de notícia, o layout não muda. Então, não faz sentido eu fazer uma página e cada página dessa aqui que eu tenha, por exemplo, a minha home, tivesse aqui uma página sobre a empresa, outra tivesse sobre o produto, outra página aqui eu tivesse sobre os meus clientes. Cada página dessa aqui, trabalhar com um estilo diferente, não fica legal. A ideia é que sempre trabalha com isso. Então, a atividade vai consistir em vocês trabalhar um pouco o layout, né? Questão de não só de cores, mas sim imagens, ícones, e trabalhar os links para que tenham sempre o mesmo estilo. Tá?